Começando com Blue Period das nossas análises aqui. E essa eu não vou nem conseguir fazer a sinopse, porque o Rafa vai conseguir falar melhor de Blue Period. Ele viu esse negócio até o final, era o hype dele e deu burros na água. Que triste. Era meu hype uma vírgula, veja bem. Vamos lá, começando pela sinopse. A história conta sobre o Yatora, que é um adolescente prestes a sair do colégio, entrar na faculdade, e ele começa a ter um apego pela arte, porque ele encontrou um quadro da sua senpai, e ele achou muito bonito, interessante, e começou a ir mais fundo nesse ambiente, começando a falar muitas coisas. A história é basicamente um grande coming of age e jornada de crescimento desse personagem, com uma penca de crítica a ensino japonês, estrutura social e coisas do tipo. E aí você se pergunta, Thunder, você que viu o primeiro episódio, o que você achou? Rapidamente. Um desperdício, cara, porque tinha tanta ideia divertida ali no meio, tinha tantas boas premissas, mas o ritmo acelerado, a falta inerente de um bom planejamento de como seria a sequência do episódio, o próprio o pacing dele como um todo, destruiu qualquer tipo de empatia ou facilitador que faria eu entrar na história. E pra mim foi uma experiência muito triste, onde você falava tão bem dela e eu fui ver o anime e falei, gente, que coisa horrível. Pois então, porque vamos lá, antes de eu finalmente entrar na review, eu tenho que dar um aviso. Eu li o mangá de Blue Period antes de ver o anime. E eu não vou conseguir fazer uma desassociação tão grande do mangá para o anime, justamente porque tem muita carga que eu já tô carregando. Então eu entre aspas, vou fazer duas reviews do anime. Uma como ele solo e uma como uma adaptação da história. Começando pela adaptação da história, péssima. Simples. Horrível. Por quê? Blue Period tem muito conceito legal. Tem muita crítica legal. Ele tem muito personagem interessante, formas de abordar temáticas que são um pouco delicadas, principalmente na questão japonesa. Por esse ponto até, que eu digo que é um anime que a gente poderia ter feito o Chá Expresso, que é o quadro que a gente tá fazendo de ver o anime na hora e já gravar direto. Seria melhor do que fazer um chá preparado. Porque ele tem muito o que falar. E ele sempre tem todo episódio. Essas abordagens, mesmo no anime, algumas são boas. São críticas diretas, que batem muito sobre esse senso do valor da arte, da forma da crítica e muitas coisas do tipo. Ou até críticas que a gente vê hoje em dia em relação, por exemplo, ao papel de gênero e etc. Qual que é o ponto aqui? Blue Period foi um anime rushado. É por isso até que essa roteirista, Areiko Yoshida, está aqui, porque ela sabe rushar. Só que tem um problema. Ela sabe rushar desde que ela tenha um bom diretor para cobrir ela. É o caso, por exemplo, que tivemos em Reiki Monogatari, onde tinha muito processo saltado, mas que compensava porque a diretora segurava as pontas e te entregava o que você precisava pelo visual. Se a Areiko tem um diretor do tipo, ela consegue se virar. Só que não é o caso de Blue Period. O diretor de Blue Period, ele nunca trabalhou na vida. Minto, ele foi diretor de Yu-Gi-Oh! VRAINS, que vamos dizer assim, tem tanta alma quanto um defunto. Então, você chega nesse anime, você já sabe meio que esperar que não vai dar certo. Você consegue ver isso, inclusive, no primeiro episódio. Você tem coisas a se dizer, você tenta ter um storyboard, você tenta ter algum processo, mas é tudo tão jogado e sem vida, e para um anime de arte muito pouco inventivo, que perde esse valor. Tanto que eu já vi muita gente falando, toma esse print do anime, olha como é legal, como é criativo, tem uma ideia artística por trás. Então, a produção é preguiçosa, porque todos esses momentos são cortados no mangá, em 100%. É até triste ver que alguns são até sem graças em anime, porque no mangá são maravilhosos.
Tem uma exceção, que é o episódio 10, onde realmente eu vou pegar o nome da diretora porque ela foi ótima, é a Ami Shujiro, ou Shujiro Ami, perdão. Ela até dirigiu alguns episódios de Vivi, Vilã de Saga, e ela mandou muito bem aqui. Ela realmente trouxe o que precisava, que é valor pra animação, cores, um visual mais carregado, transições que fazem sentido com o que está sendo dito. E é isso que realmente importa pra animação. Porque se você pega pra essa adaptação, ela é péssima. Se você pega ela, pessoas que não viram o mangá e gostaram, eu ainda sinto lhes informar, porque apesar de ele ter um roteiro interessante, bons personagens, ele é muito corrido, ele tem uma construção artística muito precária, as ideias não fazem sentido à primeira vista, porque os processos até de arte para falar sobre isso são completamente esburacados e surrupiados de uma coisa que tem, inclusive, no mangá. E no final, eu vou ser bem sincero, o meu maior problema não é nem por mim que tive uma adaptação meia boca de um anime que eu gosto, de um mangá que eu gosto. É das pessoas que viram isso como primeiro contato e meio que acham que tá tudo bem, sabe? Pô, mas olha o que esse mangá tá falando, é interessante, é diferente. De fato! Mas ele é visualmente muito pobre. Não só visualmente, em todo o contexto dele. A história do anime, e sua produção por consequência, é muito pobre. Mesmo com o anime. Tipo, vale mais a pena você vir e ver o mangá, vir a ler o mangá, do que você realmente assistir o anime, porque todas as apresentações são fraquíssimas. O que é uma pena, porque, querendo ou não, tem alguns nomes legais aqui. Alguns storyboards que tentaram, os dubladores tem boa parte que é novato, mas ainda assim mandou bem. O compositor da trilha sonora é o cara que eu mais sinto pena, porque tem muita trilha sonora boa dele que tem um encaixe terrível na história. É tipo Kevin Penkin Tatenoush, pra vocês terem uma noção. A trilha é ótima, mas por que tá trocando música de bar na luta final? Não dá. Eu ia mandar esse abraço, inclusive. Exatamente. É basicamente isso o que você pode esperar indo pro anime de Blue Period. É um anime com boas ideias, você consegue se identificar com bons personagens, tem temáticas interessantíssimas que você consegue abordar a rodo em muitos momentos, mas com a apresentação toda pobre. O rush que, querendo ou não, era necessário, mas com a staff que tinha, não tinha como compensar. E o nível até meio porco do investimento, feito até pela própria Netflix, tanto que teve um episódio que teve que ser adiado em uma semana por conta disso. É um anime que, infelizmente, não vingou. Ele não tem um valor próprio a não ser uma história única. Mas se for por aí, eu recomendo que vocês leiam o mangá. Porque nele a história é excelente. Aqui é uma história com potencial, mas não passa disso. Eu dou até levando em conta até como uma história própria, 5.